Você sabia que milhares de brasileiros acham que têm reserva de emergência, mas na verdade estão numa crise financeira de distância do caos total? E o pior de tudo, muitas pessoas perdem dinheiro, ficam sem liquidez e entram em dívidas justamente quando elas mais precisam. E não porque elas ganham pouco, tá? Mas porque colocaram a reserva de emergência em um local errado. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente onde você não deve colocar a sua reserva de emergência. O porquê de uma maneira inteligente, simples e segura. Fica comigo até o final, pois isso pode salvar literalmente a sua vida financeira. Se você procura estabilidade financeira, tranquilidade financeira, parar de viver ali no limite e construir patrimônio de verdade, a reserva de emergência é o primeiro passo a ser tomada. Eu trabalho com educação financeira há anos. Para quem não me conhece, eu me chamo Deisiane e uma coisa eu posso te garantir: o maior erro das pessoas não é investir seu dinheiro, é investir errado o dinheiro que deveria estar protegido. Antes de falar onde que você não deve colocar a sua reserva de emergência, eu vou te explicar o que ela é. Lembrando que eu tenho outros vídeos aqui no meu canal que falam sobre reserva de emergência, eu vou deixá-los ou aparecendo aqui ou então na descrição do vídeo, certo? Mas eu vou explicar novamente o que é a reserva de emergência para você que não sabe. A reserva de emergência é um tipo de aplicação para te manter seguro. Reserva de emergência não é para você ter altas rentabilidades, viver dessa renda passiva, não, nada disso. Reserva de emergência, ela serve para sua segurança, para você conseguir arcar com algum imprevisto que possa acontecer na sua vida. Ela precisa estar no local seguro, que tenha uma liquidez alta, ou seja, você consegue ter acesso a esse dinheiro a qualquer momento. Tem que estar no investimento de baixíssimo risco e você tem que estar aplicado esse seu dinheiro em um local totalmente acessível. Porque no momento que você precisar, você vai lá e resgata esse valor e imediatamente resolve seu problema. Então, esse dinheiro é o que te salva de caso você, chegar a adoecer, de caso perder sua renda, ali você está trabalhando e ali, infelizmente, você foi desligado daquela empresa, então você tem esse valor que te assegura ali por um certo tempo. E algo que você precisa resolver urgente, sem precisar fazer dívida, sem precisar usar cartão de crédito, sem recorrer a bancos, a parentes, amigos. Então vamos falar agora dos erros, ou seja, onde que você não deve aplicar a sua reserva de emergência. Você nunca, jamais deve aplicar em investimentos de renda variável, como ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Por que não aplicar? Por que eliminar esse investimento de reserva de emergência nesses locais? Porque lá é investimento para rentabilidade, para longo prazo. Lá também tem alta volatilidade, ou seja, o mercado está aqui, tem hora que está aqui, tem hora que cai de novo, e esse dinheiro ele precisa estar no local seguro. Você não pode de forma nenhuma ficar perdendo dinheiro por um mercado financeiro. Qual que é o outro erro, ou seja, onde você não vai aplicar a reserva? Você jamais tem que colocar em previdência privada. E por que não na previdência privada? Lá você tem um prazo para retirar esse dinheiro. E também você pode sofrer multa por fazer resgate antecipado. E esse valor você vai utilizar, o valor que você já inseriu lá na previdência privada, deixe ele para você utilizar no longo prazo, ou seja, objetivos daqui 5, 10 anos. Qual que é o terceiro erro, ou seja, o terceiro local que você não pode colocar o seu dinheiro de reserva de emergência? Gente, por incrível que pareça, eu conheci casos de pessoas que colocavam dinheiro em compra de terrenos, compra de imóveis. Muita gente acha que aplicar em compras de imóveis, em compras de casas, apartamentos, está fazendo um bom negócio.
Sim, é um negócio ótimo, mas não fazer isso para garantir a reserva de emergência. Até porque, se acontecer algum imprevisto, você não vai conseguir vender essa casa, esse terreno, em questão de minutos, segundos, entende? A reserva de emergência ela não pode depender de cartório, de comprador, de imobiliária, de forma nenhuma. E aí você deve estar se perguntando, tá, Daisy, eu acabei fazendo isso com o meu dinheiro de reserva de emergência. Beleza, deixe seus ativos lá bonitinhos, né? O que você comprou, e agora comece a montar a sua reserva de emergência com o dinheiro vivo, tá? E o outro erro é aplicar o seu dinheiro na poupança. Sim, gente, aplicar na poupança também é um erro. Assim, muitas pessoas, como eu já fiz, aplicam seu dinheiro na reserva de emergência. Tem algum problema? Não. Porém, nós temos investimentos bem melhores do que a poupança. E o porquê a gente não recomenda aplicar na poupança a sua reserva de emergência? Porque na maior parte do tempo ela vai render abaixo da inflação. Outra coisa, seu dinheiro ele perde o poder de compra. E como eu disse, tem opções seguras e bem melhores do que a poupança. Então, se você está com dinheiro na poupança, o que você tem que fazer nessa situação? Apenas fazer a transferência desse valor para uma outra instituição bancária, ou uma corretora, ou um banco digital que tenha as características de liquidez diária, tenha baixo risco e com certeza você fará um negócio bem bacana retirando seu dinheiro da poupança. Ah, e tem que ter um rendimento melhor, viu, que a poupança, porque tem rendimentos piores ainda do que a poupança. Outra coisa é que é um bônus. Reserva de emergência também, você não deve ficar juntando esse dinheiro e colocando dentro de casa. Muita gente faz isso, fala, não vou deixar no banco não, porque vai que meu dinheiro some. Não vou colocar em banco digital não, porque banco digital é inseguro. Não vou colocar em corretora não. Gente, dinheiro tem que ter um local seguro aplicado. Na sua casa, infelizmente, não é um local tão seguro. Pode acontecer alguma coisa, um assalto, por exemplo, e aí? Eles descobrem esse dinheiro, e aí? Como que você vai fazer depois? Então, nunca deixe seu dinheiro em casa. Não faça sua reserva de emergência em casa. Aí muitos falam assim, mas se eu precisar desse dinheiro? Gente, hoje tem aplicativos, você faz a transferência, você pode ir num banco 24 horas, você pode transferir para um banco que você tem acesso, né, ao cartão físico. Então, tem várias formas de você ter o acesso a esse dinheiro imediato, mas não deixe em casa, tá bom? Não deixe em casa. Outra coisa também, não deixe o dinheiro na conta corrente. Tem gente que deixa lá na conta corrente e tá perdendo dinheiro para inflação, tá? Então, faça isso, não deixe dinheiro nem em casa e nem na conta corrente. E eu acabei de falar onde você não deve aplicar a sua reserva de emergência e agora eu vou falar onde exatamente que você deve aplicar esse dinheiro. Lembrando aqui, é uma recomendação, certo? Eu não estou falando, você tem que aplicar lá. Estou apenas te recomendando, te dando sugestões de investimentos que são ótimos para esse tipo de objetivo. E nós temos aí o Tesouro Selic, CDBs de liquidez diária e que tenha proteção do FGC, tá? Se você se deparar com CDBs de liquidez diária, mas que não tenha essa proteção, lembrando que essa proteção é se caso o banco venha a decretar falência, né, a liquidar, você tem direito do seu valor, tá? É o valor seu aplicado mais os rendimentos, que somando o montante tem que dar 250 mil por instituição bancária, tá? Então, você tem que escolher bancos que tenha essa proteção. Caso não tenha, porque tem instituições que não têm essa proteção, oferece o CDB e não tem, não aplique seu dinheiro da reserva de emergência lá, tá bom? E fundos DI conservadores, tá? Lembrando que eles têm que ser bem selecionados. As duas melhores opções são as que eu citei primeiramente. E esses ativos que eu disse, eles têm exatamente 3 coisas que eu citei ao longo desse vídeo. É a liquidez diária, a segurança e a estabilidade. Agora eu vou te mostrar na prática um exemplo de aplicação na poupança e de aplicação no Tesouro Selic, certo?
O porquê que você não deve deixar, a gente recomenda não deixar seu dinheiro na poupança. Suponhamos que a pessoa A deixou 10 mil reais investidos na poupança e a pessoa B deixou essa mesma quantia aplicados no Tesouro Selic. No período de um ano, a pessoa A terá um montante de R$ 10.600. Já a pessoa B terá um montante de R$ 11.100. E você viu aí que teve uma diferença de R$ 500 a mais, sem correr nenhum tipo de risco. Agora imagina isso aí a longo prazo, você não precisando dessa reserva de emergência, deixa ali por uns 5 anos. O quanto de dinheiro que você terá investido e simplesmente fazendo os aportes no lugar certo. Então agora vamos fazer um resumão bem rápido aqui do que eu citei no vídeo de hoje. Não é para colocar a sua reserva de emergência em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, investimentos no exterior. Não é para colocar na previdência privada. Não é para colocar em imóveis ou terrenos e nem na poupança. Você vai aplicar no Tesouro Selic, você vai aplicar no CDB de liquidez diária com proteção do FGC, que são produtos simples, seguros e totalmente acessíveis. E eu espero que você tenha aprendido onde colocar a reserva de emergência. Se você gostou desse conteúdo, encaminhe para as pessoas que estão montando a sua reserva de emergência ou que você saiba que ela está fazendo a aplicação desse tipo de objetivo em um local incorreto, para que ela mude o quanto antes, tá? Para não ter prejuízo lá na frente. E eu vejo você no próximo vídeo.